Boa noite novamente. Nosso estudo hoje terá a colaboração aqui do Márcio Torres, também do Jomar Gontijo. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Iniciando aqui o nosso estudo, Jomar, no nosso planeta Terra nós falamos diversas línguas, português, inglês, francês, alemão, russo, japonês, etc. Qual a língua falada no plano espiritual? É possível que um americano se reencarne na Índia, por exemplo? Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar nessa casa de luz, essa casa de paz, para que a gente possa nos reconfortar um pouco para voltar à luta do mundo. É importante que a gente tenha pelo menos um momento na semana onde a gente possa esquecer um pouco das atividades diárias, do trabalho, dos desafios que a gente enfrenta todos os dias e recompor um pouco o nosso espírito, que é, na verdade, aquilo que nós somos. Nós somos espíritos. O corpo é apenas uma roupa do espírito passageira, né? E assim como nós trocamos de roupa, o espírito troca de corpos ao longo dos milênios de sua existência. Então, vou começar respondendo a pergunta pelo fim. Perguntou se um americano poderia reencarnar na Índia. Claro, não há nenhuma dificuldade disso. Os espíritos, eles nascem na onde tem as melhores possibilidades para que eles possam realizar a sua evolução espiritual, o seu progresso moral e intelectual. Então, os espíritos renascerem em vários países é muito normal. Conta-nos Chico, através de sua mediunidade, que muitos franceses, inclusive franceses que tiveram conhecimento com a doutrina espírita no século XIX, ao número de milhões, vieram reencarnar no Brasil, inclusive para dar continuidade ao movimento espírita nas terras brasileiras. Então, isso é muito comum. Aliás, não é só em países do planeta Terra, não. Espíritos podem reencarnar, inclusive em outros planetas. Há transmigração espiritual de planetas em planetas, que é muito mais radical do que você nascer num outro país. Agora fala sobre as línguas, né? O português, o inglês, né? Se o espírito fala essas línguas, como é que é no mundo espiritual? Primeiro, essa questão de se adaptar à língua do país que nasce, faz parte do processo de aculturação do espírito. Então, o espírito, quando ele não tem nenhum problema maior, algum problema grave, ele nasce num determinado país e ele esquece o seu passado espiritual. Então, na fase de infância, que ele vai ali sobre o cuidado paterno, materno da família, ele vai sendo naturalmente aculturado para aquela cultura que ele nasceu. Então, ele vai aprender a língua, ele vai aprender os costumes. Então, ele nesse processo reencarnatório, do início da reencarnação, naturalmente, ele vai adquirir tudo daquela cultura que ele renasceu. Em alguns casos excepcionais, estes espíritos podem lembrar, principalmente na primeira infância, de outras vidas, que a gente chama de lembranças espontâneas de outras vidas. E ele então recorda de uma outra língua, de uma outra família, de uma outra vida. Isso depois naturalmente desaparece à medida que ele vai crescendo.
Quanto à língua no mundo espiritual, os espíritos, a língua universal é a língua do pensamento. E o pensamento não precisa de uma determinada língua para ser expressa. Então, espíritos superiores se comunicam entre si sem a necessidade de uma língua, inglês, português, né? Há uma comunicação instantânea e intuitiva entre eles. No entanto, não são todos os espíritos que alcançaram esse nível de evolução. E no processo do desencarne, ele não é rapidamente que ele adquire a consciência de todas as suas vidas pregressas e consegue já, por exemplo, falar em português ou inglês ou outra língua que ele tenha aprendido. Então, depois do desencarne, geralmente ele continua apegado a todas as coisas da Terra, inclusive aquela cultura daquele país ou daquele povo que ele desencarnou. Então, inclusive a língua, ele se expressa naquela língua da última reencarnação. Vagarosamente, ele pode ir recuperando a lembrança de outras vidas e de outras culturas que ele teve. Mas quem fez a pergunta, se quiser aprofundar um pouquinho sobre essa questão, Chico Xavier escreveu um livro que chama Esperanto como Revelação, é um livro bilíngue. Ele está escrito do lado direito em português, do lado esquerdo em Esperanto. Esperanto kiel revelatio, que narra o uso da língua Esperanto em algumas regiões umbralinas para se conversar com espíritos. É um livro de autoria do, esqueci o nome dele, um médium famoso do sul do Brasil, esperantista, né, que escreveu várias obras, inclusive do Egito Antigo, falava várias línguas. No decorrer do estudo eu me lembro do nome dele e conto para vocês. Mas o nome do livro chama Esperanto como Revelação. Muito bem, Jomar. Márcio, há relação entre ciência e religião, entre ciência e espiritismo? Boa noite, pessoal. Nossa Senhora, tá doida? Assustei aqui. Bom, há toda uma relação, né? A história nos conta que a religião foi afastada da ciência no início ali da Idade Média, por força da igreja, né, para ter maior domínio. E é uma coisa até fácil da gente entender por que existe uma relação. Porque Deus é o Criador de tudo e de todos. A religião, qual que é o significado da religião? É o ato de religar ao meu Criador, é a busca ao meu Criador, né? É aquela vontade de eu voltar para o meu Criador. A ciência também é criada por Deus. Todas as filosofias, todas as ciências, todas as leis morais é criação de Deus. Então, é mais do que lógico que a ciência esteja ligada à religião, porque tudo é uma conexão só. Em relação à doutrina espírita, ela é baseada na ciência, né? Os pilares da doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Ciência porque tudo deve ser estudado, tudo deve ser buscado, tudo deve ser pesquisado. Filosofia, porque a nossa razão, a nossa inteligência, o ato de pensar é a filosofia que faz essa conexão com a ciência. E religião, porque a base moral da doutrina espírita é Jesus, os ensinos de Jesus. Então há toda uma conexão aí. A doutrina espírita fala assim: a doutrina espírita deve andar lado a lado com a ciência. O dia que a ciência descobrir uma verdade diferente do que a doutrina espírita prega, a doutrina espírita irá abandonar a sua verdade e abraçar a verdade da ciência. Porque a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ela não é estacionária.
À medida que nós vamos evoluindo, a gente vai entendendo de forma maior, mais completa, né? Então, à medida que a ciência evoluir ao ponto de descobrir uma verdade diferente da que a gente pratica, nós abandonamos a nossa e vamos abraçar a verdade científica. E o que nos deixa muito feliz é que, até hoje, com 160 e poucos anos de doutrina espírita, o que está acontecendo é o contrário. O que nós já estamos estudando há 160 anos, a ciência moderna está comprovando o que nós já estamos fazendo. Olha que chique, né? Então, hoje, principalmente a física quântica, está comprovando o que a doutrina espírita fala já há 160 anos. O que nos dá o conforto de saber que nós estamos no lugar certo, no caminho certo. Então, sem a ciência, não existiria doutrina espírita. Não existiria. Como a religião se perdeu por ter afastado da ciência. Mas hoje já vem buscando essa conexão. Hoje as religiões já estão começando a buscar na ciência. Esses dias eu estava vendo, até o Sérgio comentou aqui, que o SUS está adotando passe. Olha que chique. O SUS já está adotando passe para aumentar a cura dos pacientes. Então isso mostra que a ciência é a base para que eu possa religar a Deus. Porque tudo é uma conexão, é obra de um só Criador. Não tem como separar aquilo que foi um só que criou. Eu espero que eu tenha respondido. Jomar, a pessoa pergunta assim, se um dia não precisaremos mais da reencarnação e se existe um número de vezes que podemos reencarnar e qual que é o objetivo? Não é uma pergunta, né? São 3. Um dia não precisaremos mais reencarnar? Sim. Nós reencarnamos ainda porque a carne ou a reencarnação ainda nos fornece experiências necessárias para a nossa evolução. O dia que a experiência na carne não puder nos ensinar mais nada, não precisaremos mais reencarnar. Um exemplo de um espírito que não precisava mais reencarnar e renasceu na Terra, exclusivamente com uma missão de nos ensinar e nos dar exemplo, foi Jesus. Então Jesus é um espírito que não precisava mais reencarnar, mas ele reencarnou com uma missão de nos ensinar aquilo que ele nos ensinou, exemplificou, e que hoje a gente tenta seguir de acordo com os nossos esforços. Então, nós só reencarnaremos enquanto a reencarnação foi importante para a nossa evolução espiritual. Agora ele pergunta se existe um número na segunda questão. Não existe um número. Há até algumas religiões que falam que tem que reencarnar 700 vezes, não sei quantas e tal. Isso não é verdade. Porque é muito claro na doutrina espírita e muito visível que cada um evolui de acordo com o seu esforço, de acordo com a sua persistência, de acordo com a sua vontade. Então tem espíritos que evoluem muito rápido e tem espíritos que evoluem muito vagarosamente. Isso depende da nossa liberdade. Um dos princípios fundamentais, das leis divinas fundamentais, é que quando a gente atinge o nível, né, o estágio espiritual chamado humanidade, a gente ganha o livre-arbítrio. Ganha não, conquista o livre-arbítrio. Então os animais, por exemplo, não têm o livre-arbítrio. Eles seguem o instinto, um determinismo divino para aquela determinada espécie. Nós, seres humanos, já podemos decidir. E tem algumas pessoas que, usufruindo da liberdade, decidem evoluir, decidem crescer, se esforçam, fazem tudo o que precisam para evoluir mais rápido. Logo, esse, ao longo das reencarnações,
vai evoluindo mais e necessitará de poucas reencarnações. Agora, aquele espírito muito reticente, muito duro, né? A gente, mineiro, chama cabeça dura, né? Que as cabeça dura, que não quer mudar, que não aceita crescer, que não aceita evoluir, daquele jeito, né? Esses espíritos endurecidos, no orgulho, na vaidade, na busca do poder, né? Nos enganos que acontecem do ouro, da fascinação pelo dinheiro, esses espíritos, né, muitas vezes, eles demoram vidas e vidas repetindo os próprios erros. E esses espíritos, então, vão demorar muito mais tempo, com um número muito maior de reencarnação para evoluir. E a última pergunta é: qual o objetivo disso? O objetivo é exatamente cumprir a lei máxima divina, né, que é a lei que resume todas as outras leis, que é o único destino de todos nós. Se a gente pode falar em destino, este é o nosso destino, é evoluir para cada vez nos aproximarmos mais da perfeição que Deus o é. Então, Deus, como nosso Pai, Ele quer que nós, espíritos, seus filhos, se aproximem dEle, evoluam em perfeições, em todas as perfeições, para cada vez chegarmos mais perto deles. Cada vez mais sábios, cada vez mais bondosos, cada vez mais perceptíveis, cada vez mais espíritos amorosos. Então, este é o destino de todos nós. Não existe espírito duro que permaneça na dureza para sempre. Não existe um espírito tão arraigado no mal que vai ficar no mal para sempre. Ele vai se reencarnando, né? E se for necessário, a dor e o sofrimento vai fazer com que ele evolua, querendo ou não. Márcio, os espíritos têm acesso aos pensamentos, palavras e também ações dos mortais? E ainda pergunta se é de qualquer um. Bom, primeira coisa que eu vi aqui foi os mortais, né? Mortais. Nós somos imortais, né? Essa palavra mortal, ela se refere apenas ao uniforme de carne, né? Que tem fim. Nós todos, espíritos imortais de Deus, não morremos. Nós continuamos. É a mesma coisa de eu tirar minha roupa, julgar e continuar andando. E eu continuo sendo o que eu sou, mesmo sem a roupa. Corpo de carne é a mesma coisa. Morrer é jogar o corpo para fora e continuar a caminhada do mesmo lugar onde estava. Então, se os espíritos desencarnados têm acesso aos nossos pensamentos, palavras e ações, a doutrina fala que muito mais do que a gente pensa. Na verdade, são eles que nos dirigem. Né? Fala-se até que 70% dos nossos pensamentos é de influência espiritual. É um valor bem alto, se a gente for comparar. Não só os nossos obsessores, nós também temos os amigos. E diga-se de passagem, nós temos muito mais auxiliares do que perseguidores. Nós temos toda uma equipe do Cristo, nós temos o nosso mentor espiritual, que as igrejas chamam de anjo da guarda, e ele existe, anda conosco. Nós temos todos os familiares e parentes e amigos dessa e de todas as outras reencarnações que torcem por nós e querem nosso progresso. Mas qual é a minha conexão? Onde é que eu estou conectado? Livre-arbítrio, escolha. Nós vivemos uma vida como se nós tivéssemos sido criados no útero e vamos terminar no túmulo. E nós vivemos essa vida achando que nós nunca iremos para o túmulo, mesmo tendo certeza que vamos. A gente não para pensar. E vive a vida só para as coisas da matéria. A gente acorda pensando em sexo, comer, beber, dormir, trabalhar, comprar, adquirir, passear. A gente vive
por aquilo que a matéria me oferece. E nós não trabalhamos em nós o ser divino que somos. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus. Então eu também sou um Deus, com D minúsculo. Eu sou um deusinho. Mas quem acende essa divindade em mim, sou eu. Então eu fico vivendo plenamente da matéria, minha vibração mental é baixa. Quem é que está ali me esperando? Aqueles companheiros do passado ao qual eu fiz mal a eles. E eles têm acesso, sim. Eles têm acesso aos meus pensamentos, intui a maioria deles, começa com pequenas doses, igual a homeopatia, pequenas doses de desânimo, de preguiça, de mal-estar, de desejo de vícios diversos, de desejo de desequilíbrios, de desregramentos, pequenininho, porque eles nos atacam nas nossas fragilidades e fraquezas. É lá que eles vão. Então comece, e à medida que eu vou dando vazão, aquilo vai crescendo e aumentando. De quem que é a responsabilidade? Minha. Porque o livre-arbítrio é meu e eu sou dono do meu sim e do meu não. Se eu estou aceitando aquele tipo de pensamento ruim e negativo, a opção é minha. Por isso é que Jesus nos aconselhava, vigiai e orai. O que eu vou vigiar? Atos, pensamentos e palavras. Foi o que a pessoa perguntou aqui. É justamente o que eu vigio. Se alguma coisa não está em concordância com o amor, com a perfeição, com a bondade, aí eu oro. Porque quando eu entro em estado de oração, e a gente ora não é com a língua, é com o coração, eu me conecto a Deus através da verdade, do sentimento. Então eu deixo sair de mim aquela conversa gostosa com o meu Criador e peço auxílio a Ele. Pai, alguma coisa não está legal. Se tiver algum companheiro aqui ao meu redor, do passado, ou alguém que eu atraí desse presente por causa de algum desregramento, por favor, auxilia-o primeiro, porque ele necessita mais. Mas depois venha também, porque eu também preciso. Aí eu elevo meu pensamento, me desconecto dessas vibrações e as coisas fluem. Porque a responsabilidade é sempre nossa. Quer falar, Jamar? Queria contar um caso interessante para ilustrar essa resposta. Só uma ressalva antes, que foi muito boa a resposta do Márcio, né, porque a pergunta foi 3 coisas: pensamentos, palavras e ações. Palavras e ações nós também percebemos. Se você falar alguma coisa, a gente escuta. E se você fizer alguma coisa, a gente vê. Os espíritos desencarnados, todos eles também. A diferença é que eles podem vos seguir aonde a gente não vai. Então aí tem um problema que ele falou lá, que você fala um tanto de coisa aqui no centro, chega lá fora e faz o contrário. Aí o espírito pode estar vendo. Qualquer espírito. Já o pensamento, quem tem acesso é espírito superior. Espírito que não tem a condição espiritual, ele não dá conta de ver nossos pensamentos. Né? Na série André Luiz, os espíritos superiores a André Luiz é que vai mostrando ele a ver uma imagem pensamento, como se tivesse o pensamento plasmando uma imagem, e André vai vagarosamente, na série de livros dele, aprendendo a olhar aquele pensamento que é plasmado na forma de imagem. Então, não é todo espírito superior que tem acesso aos nossos pensamentos mais íntimos, não. E aí, o caso que eu ia contar é o seguinte: porque a gente fica com muito medo dos espíritos saberem nosso pensamento, né? Imagina por quê. E a gente, mediunizado, fazendo um estudo, alguém perguntou para o espírito: você sabe ler o meu pensamento? E o espírito deu uma resposta muito interessante, que ele falou assim: eu sei, mas eu não deixo o médium saber.
apesar do espírito que estava falando pelo médium poder ler o pensamento, ele não deixava que o médium tivesse acesso ao pensamento que ele, espírito, tinha. E ele completou a resposta de uma forma muito interessante. Ele falou assim, porque seria falta de ética eu deixar que o médium soubesse o que vocês estão pensando. Então, espírito superior, eles têm um respeito muito à nossa individualidade, à nossa, como é que chama isso? Privacidade. Eles não saem revelando a nossa privacidade assim, não. Espírito superior. Agora, quando é necessário, eles falam. Numa outra experiência, eu atendendo uma pessoa, né, em particular, e eu estava tentando, ela chorando muito, e muito desesperada, e tudo que eu falava para ela não adiantava. Uma adolescente, um pouco mais de 15 anos. E eu tentando consolá-la, e nada dava certo. E eu, assim, já não sabia mais como ajudá-la, um espírito falou claramente no meu ouvido, quase que foi fenômeno de, como é que é, voz direta. Ele falou assim, ela está grávida. Aí depois que o espírito falou isso para mim, aí o espírito, não sei por que teve essa liberdade, eu pude ajudá-la. Porque aí eu consegui, porque ela não queria me contar isso. Ela estava chorando, estava fazendo e não queria me contar. E no momento que o espírito me falou isso, eu fui chegando devagarinho e depois perguntei para ela. E ela só balançou a cabeça assim. E aí eu pude falar, olha, não é morte, não. Aí meu pai é muito bravo. Não, mas não é assim, não. Aí eu pude ajudá-la de forma mais assertiva. Porque antes ela não me contava o problema, eu não sabia como ajudá-la. A partir desse momento eu fiz um ótimo atendimento e depois a gente ajudou a conciliar com a família e tal, e tudo deu certo. Então os espíritos podem nos revelar alguma coisa, né, que até a pessoa está pensando, está ali, não quer falar, mas quando é para o bem da pessoa, quando tem um sentido útil, tudo, não por curiosidade ou por algum sentimento ruim, tá? Jomar, quando passamos de um mundo para outro, levamos conosco o perispírito? É uma pergunta difícil, eu já estudei essa pergunta e tinha essa dúvida também, e não há uma resposta exata para ela, não. Mas no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, Kardec fala o seguinte, que o perispírito é formado por elementos do planeta. Então, dá para a gente inferir que quando um espírito faz a transmigração planetária, sai de um planeta para o outro, que ele monta o perispírito com os elementos daquele planeta. Então, ele troca de perispírito também. Tá? Agora, isso é uma inferência que a gente faz dessa afirmação dos espíritos que o perispírito é formado por elementos do planeta. E ela é coerente também, porque a gente sabe que o perispírito varia a densidade de acordo com o planeta. Planetas mais materializados, espíritos têm perispíritos mais materializados. E planetas mais evoluídos dizem que o corpo físico talvez seja mais sutil que o próprio perispírito em alguns planetas. Então, a evolução e a densidade do perispírito varia de planeta a planeta. Aí a gente pode entender que o perispírito é do planeta Terra, se a gente for para outro planeta, nós vamos criar um outro perispírito lá de acordo com o planeta. Márcio, o fato de não conseguirmos dormir direito à noite, acordar várias vezes sem saber o motivo, ou mesmo dormindo toda a noite, acordamos cansados, pode significar a presença de espíritos inferiores ou menos esclarecidos em nossa casa? Como proceder neste caso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que buscar aqui é uma ajuda profissional, primeiro, de um médico, né? Para ver se não é alguma coisa orgânica que pode estar causando esse cansaço, essa falta de sono, esse incômodo. Não constatando nada físico, pode ser estresse, preocupação, né? Pode ser também a presença de irmãos sofredores ao nosso redor,
Pode. Mas a gente, para afirmar alguma coisa, a gente tem que cercar todas as possibilidades primeiro. Porque nem tudo que acontece é obsessão, é influência de companheiros do outro lado. Pode ser espíritos? Pode. Quem são eles? Pessoas a quem eu prejudiquei em vidas passadas e hoje em busca me atormentar, para me impedir o meu progresso. É isso que eles fazem. Qual o proceder? Oração. Oração. O Eurípides está falando aqui, leitura também. É ler bastante mesmo para se orientar, para se posicionar, para saber entender, né? Conhecer. E oração, muita oração. É aquela conexão com Deus. É voltando lá no orai e vigiai. Nós temos que nos policiar 24 horas por dia. A oração tem que fazer parte do nosso hábito. Essa conexão sincera com Deus. Pedir auxílio a esses irmãos, pedir perdão a esses irmãos, pedir que a espiritualidade os ilumine, os abençoe, convidá-los a vir à casa espírita, fazer o culto do Evangelho no lar, principalmente fazer o culto do Evangelho no lar, que é a asepsia das energias do lar, para impedir que energias ruins fiquem ali dentro da nossa casa, é limpar o ambiente doméstico. Para isso é que existe o culto do Evangelho no lar. É fazer as pazes com esses irmãos. Então, não tendo nada orgânico, não tendo nada de excessos meu durante o dia, de bebida, comi demais, estou nervoso demais, estou estressado demais, né? Não deixando que nada disso me atinja, então sim, pode ser os companheiros. Então é oração e equilíbrio. Jomar, o que diferencia a dor do sofrimento? Pergunta muito filosófica, né? Que diferencia a dor do sofrimento? Ambas as palavras significam um incômodo, né? Alguma coisa que dói, alguma coisa que causa sofrimento, é um incômodo que ninguém gostaria de ter, seja dor ou seja sofrimento. No entanto, dor é mais utilizado quando é alguma coisa material, né? Corporal. Estou com dor no meu joelho, né? É muito difícil você falar assim, estou com sofrimento no meu joelho. Então, sofrimento ele é mais utilizado para alguma coisa assim mais subjetivo. Quando a gente fala subjetivo é do ser, né? Moral. Né? Porque, por exemplo, eu posso estar com o meu corpo sem dor nenhuma, mas eu estou sofrendo. Gente absolutamente saudável, né? Com todas as coisas do mundo, muito dinheiro, tudo que ele deseja, ele pode comprar, ter. No entanto, um sofrimento tão grande que o leva a pensar e muitas vezes até realizar o suicídio, que vamos dizer, é o ato mais drástico contra si mesmo, né? Que é a eliminação da própria vida corpórea, porque a vida espiritual não tem jeito da gente eliminar. Então o sofrimento ele tem essa conotação mais espiritual. Agora, o mais importante para nós espíritas é entender o porquê existe a dor e o porquê existe o sofrimento. Por que Deus permite isso? Né? Por que Deus permite que seus filhos sofram? Por que acontece isso? E precisa, para entender a função da dor e do sofrimento na nossa vida, que a gente faça um exercício de levitação agora, e vamos sair dessa sala aqui e levitar, e ir lá na estratosfera, ir lá para onde os astronautas vivem, né? Vivem não, viajam,
E lá de cima olhar esse planetinha aqui e nos afastar deste momento presente, desta vida presente, e imaginarmos-nos como espíritos que somos, milenares, que esta é uma das nossas vidas, que esta casa chamada planeta Terra é uma das casas do Pai no universo. Quando a gente faz esse exercício de sair de dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que a dor e o sofrimento é como uma vacina que a criança toma e a imuniza contra uma doença grave que poderia prejudicar toda a vida dela. Então, nós que somos pais responsáveis, levamos nossos filhos para ali vacinar e muitas vezes aquela vacina, ela dói, causa um sofrimento, mas aquilo imuniza aquele corpo durante toda a vida, por exemplo, contra cachumba, varíola, tanto de outras. Então, nós pais fazemos isso com nossos filhos, porque temos uma visão da vida toda. O filho que está ali muitas vezes chora, muitas vezes não quer tomar aquela vacina. Muitas vezes esse dor e sofrimento nos imuniza contra o orgulho, contra a vaidade, dilata a nossa percepção do outro. Porque se eu tenho uma dor mesmo, né? Dor pior que eu já tive foi para expelir uma pedra. Não era uma pedra, aquilo era um torrão. Quem já teve pedra aqui, teve que, né? Viu aquela dor. Aí quando o outro conta que teve aquela dor, a gente na hora se sensibiliza, né? Porque a gente já teve aquilo, já sabe. Então a gente começa a perceber um pouco da humanidade, que todos temos dor. Isso é comum a todo mundo. Pode ser rei, pode ser pobre, a dor nos torna, né, iguais. E o sofrimento, muitas vezes o sofrimento da consciência lesada, é que vai nos fazer a não mais realizar aquele mal, a não mais ferir a nossa própria consciência. Então, por isso, Deus nos permite a dor e o sofrimento como instrumentos da nossa própria evolução. Deus é tão sábio, tão justo, que Ele usa até o próprio mal para nos ensinar. Até o mal que não deve ser praticado de forma nenhuma, Ele, quando praticado, nos ensina a não praticá-lo mais, através de suas consequências, que são doloridas, sofridas. Márcio, o vício representa uma deficiência moral? Aí vai depender da visão. Se a gente for olhar para uma visão apenas material, entra também fator genético, né? O álcool, por exemplo, foi descoberto agora um gen B52. A pessoa que nasce com esse gen B52, ela já nasce viciada. Basta a primeira gota de álcool para ela se tornar viciosa. Então já tem essa característica. Ela normalmente é herdada, ela é passada. Olhando para o lado espiritual, por exemplo, a gente sabe que espíritos que nascem ali naquela família para herdar esse B52, esse gen, já são espíritos também compromissados, que já vêm para resistir a isso, é prova. Né? Então, de qualquer forma, a gente entra na parte moral da coisa. Porque tudo é escolha. Nós temos que entender uma coisa: livre-arbítrio é um poder que Deus nos dá.
É o maior poder que nós, seres espirituais, imortais, temos. É o poder de escolha sobre nós mesmos. Eu sou dono do meu sim, eu sou dono do meu não. Ninguém faz isso por mim, só eu faço. Então, toda vez que eu faço uma escolha ruim, eu estou me colocando em risco. Qual é o melhor? O melhor, então, é não experimentar. Todo mundo sabe que o álcool pode levar ao vício. Experimenta quem quer. Se você, por um acaso, tem o gene, você já é viciado. Tem aquelas pessoas que não trazem o gene, mas se tornam viciosas pelo excesso. O crack diz que basta a primeira dose para a pessoa se viciar, e ela leva à morte em pouco tempo. As drogas estão aí falando em liberar maconha, com a desculpa de diminuir o tráfego. Entendeu? Você pode olhar que todo mundo que fala isso já usou ou usa. Ah, não me fez mal, então você não sabe. Tem pessoas que têm tendências, tem pessoas que têm resistências. Como saber? E uma droga leva a outra, sim. Não deve falar que não leva, não, que leva. Quantas pessoas nós conhecemos que convivem no nosso meio, que começou com uma dose de maconha, que todo mundo fala que não faz mal, que é uma coisa leve, que dá uma sensação legal, e dali foi para uma droga maior, foi para a cocaína e foi para o crack. Por quê? Porque chega um determinado ponto que o organismo acostuma com aquilo e precisa de doses maiores. Acabou. Então, o vício é uma condição moral, sim. Existe o fator genético, existe o fator de facilidade de absorção ou de ficar com aquilo no organismo, né? Tem pessoas que bebem socialmente, que chama de bebida socialmente, bebe 1, 2, 3 cervejas ali, tá beleza. Tem pessoas que tomam um copo e não dá conta de parar. Tem pessoas realmente que já usou droga e não se viciou, como outros já se viciaram. Tem, mas você vai correr o risco? Você vai escorrer o risco? Você sabe que tipo de pessoa você é para você experimentar a primeira vez? Quantos pais dão bebida alcoólica para crianças e acham aquilo engraçado? Olha o absurdo, isso é crime. Isso é crime. Fumam perto de criança, dentro de carro fechado, o pai e a mãe fumando com as crianças dentro do carro. Gente, pelo amor de Deus. Então, vício nenhum é bom. Vício nenhum é bom. É escolha, e se é escolha, é moral. Jomar, numa próxima encarnação, não terei mais a família desta encarnação? Respondendo igual o espírito de Pedro, sim e não. Depende. Pode ser que sim, se você se viver com elas, vai trazer evolução para todos. Pode ser que não, se você precisar de uma nova experiência com novos espíritos, né? É muito comum unirem-se em família inimigos, para que possam consertar a inimizade, né? O ódio. Nada melhor para resolver um ódio do que nascer como pai e filho, né? Mãe e filha. Resolve, que é uma maravilha. Então, uma forma de providenciar isso aí. Então, depende de cada caso. E para terminar, né, já foi mostrado as plaquinhas aqui de tempo, né, para nós. Um espírito ditou aqui para mim o nome do autor do livro Esperanto como Revelação. É Francisco, o autor espiritual, Francisco Valdomiro Lorenz, né? Agora eu vou dar o nome do espírito. Google falou aqui para mim que o nome dele é esse. Gente, obrigado, viu? Boa noite a todos, uma ótima palestra.